Aí, começou a gravar. Então vamos lá então. Deixa eu só subir no cabeçalho aqui. Então vamos lá. Então aqui no caso é o PET 1, que a gente vai fazer a segunda semana agora do segundo ano. Vamos lá para a segunda semana. Se vocês não estiverem escutando bem, pode abrir o microfone aí e falar para mim, tá? Fala, o seu áudio tá ruim, alguma coisa assim, tá? Pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida também e não quiser esperar até o final, pode abrir o microfone e falar. Eu não estou vendo vocês no caso, né? Então por isso que é melhor vocês abrirem. Vamos lá então. Eixo temático: cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Então a gente vai estudar com foco no Brasil, né? No caso, no Brasil colonial ainda, perto ali do Império já, só que eu vou explicar isso para vocês certinho. O tema: colonização portuguesa e resistência das crises do sistema colonial ao período joanino. O período joanino é o período de Dom João, tá? Então, quando a corte saiu de Portugal e veio para o Brasil em 1808, Dom João foi o rei do Brasil, né, digamos assim. Ele juntou Portugal com o Brasil e fez um país só. Habilidades: analisar as contradições entre trabalho escravo, mobilidade social, resistência à escravidão na sociedade colonial. Então, isso aqui é importante vocês entenderem por quê. Por exemplo, eu estava até dando uma aula, se não me engano, para o nono ano, ou oitavo ano, falando sobre escravidão também. Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça. Nos distritos que a gente mora, né, no caso eu moro em Monsenhor, vocês moram a maior parte em Águas Claras. O que a gente vê é que predominantemente a população é negra. Ah, professor, mas eu não sou negro. Tudo bem. Uma ou outra pessoa não é. Só que a maior parte é. E por que que essas pessoas são descendentes dos negros que foram trazidos da África para essa região? Porque era uma região que tinha muito ouro. Então você precisava de mão de obra. E como que os portugueses resolveram isso? Escravizavam as pessoas na África e vendiam aqui para o Brasil. Então vários e várias pessoas escravizadas vieram para a região onde a gente está hoje, né? Que é a região de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, essas regiões assim que tinham ouro. Então é comum você encontrar várias pessoas que são descendentes dessas pessoas que vieram da África, certo? Identificar e analisar diferentes formas e relações de trabalho escravo na América Portuguesa. Então, a gente vai falar sobre resistência, vai falar sobre sincretismo religioso, que é muito importante, vai falar sobre outras coisas também. Eu vou até acessar aqui o Google depois para mostrar para vocês o que é sincretismo religioso. Conteúdos relacionados: trabalho escravo no Brasil, crise do sistema colonial e chegada da corte portuguesa ao Brasil. Então, foi em 1808, igual eu falei para vocês. Interdisciplinaridade. Professor, o que é isso? Essas aqui são algumas matérias que podem aparecer esse mesmo assunto. Então, geografia, sociologia e filosofia são algumas matérias algumas disciplinas que o professor pode falar também desses assuntos, certo? Não é só a história. Então, vamos lá. Tema: colonização portuguesa e resistência. Professor, resistência de quê? Resistência à escravidão, resistência que as pessoas escravizadas tinham perante os donos, né, os donos dos escravos. Então, o que normalmente um escravizado fazia para resistir à escravidão? Normalmente ele fugia. E nessa fuga, no meio de uma floresta ou num lugar mais distante, eles criavam o que a gente chama hoje de quilombos. Ah, professor, tem um quilombo aqui perto de Monsenhor, ou de Águas Claras, tal. Realmente existem alguns quilombos até hoje. E essas pessoas que moram neles são pessoas que tiveram essas terras doadas, né, entre aspas, para o governo, porque eles já eram donos dessas terras há muitos e muitos anos. E eles vivem numa comunidade, como se fosse um distrito, essa comunidade ela foi inaugurada, digamos assim, por esses escravos que fugiam das fazendas, fugiam lá das minas de ouro e tudo mais. Então vamos lá. Caro estudante, nessa semana você vai analisar a organização do sistema colonial, identificando os meios de atuação da coroa portuguesa na colônia e reconhecer os movimentos de resistência a essa dominação. Então a gente vai focar nisso aqui, ó, resistência à dominação. A gente vai saber como que eles faziam isso. Então aqui tem um diagrama, né? Está escrito lá: colonização portuguesa no Brasil, organização política e econômica que se inicia em 1530 e visa a realização dos interesses econômicos portugueses. Então aqui no meio, ó, sistema colonial, certo? E o que acontecia as trocas aqui, ó?
venda de manufaturas e equipamentos, então venda, por exemplo, de roupa, sapato, espada, arma, essas coisas. E o que, que o Brasil dava em troca? Oferta de matéria-prima, madeira, ouro, prata, metais, etc., para Portugal. Então era como se fosse o Portugal roubava isso do Brasil e vendia para o Brasil outras coisas. A colônia é um território controlado e administrado por um país ou pessoas que possuem força militar. A metrópole se beneficia dos produtos e das atividades econômicas de seus territórios coloniais. Professor, o que é metrópole? Metrópole é o país que tem a dominação de outro território. Por exemplo, professor, qual foi a metrópole do Brasil colonial? Portugal. Professor, qual foi a metrópole da Venezuela? Espanha. Professor, qual foi a metrópole lá dos Estados Unidos? Inglaterra. Então, a metrópole é a cidade ou o país que detém aquela colônia. Então, eles têm um domínio sobre essa colônia. E, normalmente, esse domínio é feito com força militar, certo? Então, aqui tem uma imagem, né, de alguns escravizados. Olha lá. Para saber mais, caminhos da reportagem, ecos da escravidão, história e herança do tempo da escravidão no Brasil. Então tem um linkzinho disponível aqui, né, que vocês podem acessar depois se vocês quiserem. E aqui tem uma figura. Professor, o que, que a gente pode ver nessa figura aqui para analisar? Vou só conseguir parar nela. Né? Aí. Então, o que, que a gente vê aqui? Ó? Você vê que tem dois escravos, entre aspas, mais ou menos bem vestidos. Estão com cartola, estão com uma roupa um pouco melhor, apesar de estar rasgado e tudo mais. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão cortando o cabelo e fazendo a barba de outros escravos que estão, entre aspas, mais mal vestidos. Professor, então existia barbeiro nessa época? Existia. E normalmente eram os próprios escravos que faziam essa função. Tanto é que outro serviço que existia em Mariana e Ouro Preto, em Mariana, se eu não me engano, não tem esse lugar, mas em Ouro Preto tem, que chama Vila dos Tigres. Deixa eu até colocar para vocês aqui, ó. Escravos tigres. Vocês vão entender o que eu estou falando. Os tigres, eles eram escravos que faziam a coleta dos excrementos dos animais e das pessoas e jogavam nos rios. Lá em Ouro Preto, do lado da feirinha de Pedra e Sabão, embaixo ali, indo atrás da São Francisco, dá para até mostrar para vocês aqui, ó. Igreja São Francisco, Ouro Preto. Aqui, ó. Atrás da igreja, essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó, atrás dessa igreja, é onde fica a Vila dos Tigres. E até hoje tem esse nome. Professor, mas o que, que eram os tigres? Eles pegavam os excrementos das pessoas, de cavalo, etc., e levavam nessa espécie de balaio na cabeça. Certo? Essas máscaras aqui, normalmente eles usavam para... Às vezes ele tomava alguma punição, alguma coisa, eles acorrentavam essa pessoa para não beber água e não consumir nenhum alimento, tá? Isso era um tipo de tortura. Então, o que, que eles faziam? Eles carregavam nesses balaios os excrementos e jogavam nos rios, para limpar a cidade, digamos assim. Mas o que, que tem a ver tigres? Esses balaios, eles tinham como se fossem fissuras neles. Então, acabava que os excrementos caíam na pele deles. Então, esses escravos, eles eram todos rajados, tipo assim, pelo esterco que caía tudo neles, ou pelas fezes das pessoas e tudo mais. Então, eles eram chamados de tigres, certo? Tanto é que está aqui, ó, escravos tigres. Por isso que lá tem uma vila em Ouro Preto chamada de tigres. Então, os escravos, eles realizavam várias funções na sociedade. Eles de lixeiro, barbeiro, as mulheres que vendiam quitandas também, né, doces, etc. Isso era comum nas cidades. Os escravos servirem para fazer essas funções. Então, vamos lá. Por cerca de 300 anos, o país... Ó, se quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Eu vi que alguém abriu o coisa. Se quiser perguntar alguma coisa sobre os tigres ou alguma dúvida, pode tirar, tá? Pode me interromper. Então, ó, por cerca de 300 anos, o país dependeu da mão de obra de negros africanos escravizados. Os escravos atuavam nos engenhos de açúcar, nas lavouras de café e na mineração. Na região nossa, mais na mineração, tá? Eles atuavam. Na época colonial, 5 milhões de escravizados desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, sem contar nos milhares que morreram durante a travessia do Atlântico.
Eles vinham do continente africano para realizar serviços pesados. A economia brasileira no período colonial e imperial estava concentrada na exploração dos negros. Então, só para vocês verem como que os escravos vinham para cá, só ver essa imagem aqui, ó. Tumbeiros. Tumbeiros eram os navios que carregavam as pessoas. Então, estão várias imagens aqui, ó. E olha como que as pessoas eram acondicionadas nos navios, ó. Todos deitados um do lado do outro. E demorava o navio para sair da África até chegar no Brasil, demorava uma média de 50 dias. Então, 50 dias as pessoas ficavam dessa forma aqui, ó. Ou todos amontoados, assim, ó. Certo? Então, muitos morriam de fome, muitos passavam mal. Aqui, ó, outra. Isso aqui não é uma imagem de O negro, navio mas era eles. específico só para carregar os escravos? Sim, o navio chamava Tumbeiro, carregava uma média de 200 a 500 escravos. Todos dessa forma que eu estou mostrando as imagens, eu. Todos entulhados, assim, como se fossem animais. Então era comum, assim, ó, você vê vários embaixo do navio, no porão, e em cima também. Certo? Então vários e vários morriam. Muitos morriam, assim, eram jogados no mar. Né? Os corpos deles eram jogados no mar. Então a travessia já era um desafio. E quando eles chegavam aqui, só para vocês terem uma noção, se vocês fossem escravos nessa época, a expectativa de vida suas trabalhando numa mina de ouro, ou mesmo plantando cana-de-açúcar lá no Nordeste, era de 10 anos só. Então o escravo chegava aqui com 20 anos de idade, ele normalmente morria até os 30 anos, de tanto que ele trabalhava, comia mal ou morria de doença. Então, a expectativa de vida deles eram só 10 anos. Torturado, né, professor? Torturado Tortura também. também, né? Tortura, fome, doença, então tinham várias coisas que matavam os escravizados, né? Então lá, número 1. Assinar a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia da época moderna. Então ele está falando o que aqui? Como que funcionava a economia colonial? Então você já sabe que era baseada na escravidão, certo? Então vamos ver se a gente encontra a resposta certa aqui, ó. Letra A. A descoberta de ouro no final do século XVII, isso está certo, tá? Foi essa época, mais ou menos, que descobriram o ouro na região que a gente mora. Por volta ali de 1698, mais ou menos. Aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento dos monopólios de regulagem à relação com a metrópole. Pelo contrário, tá? Aumentou a relação da metrópole com o Brasil, porque até então o Brasil não tinha ouro. E quando eles encontraram ouro, daí que a metrópole queria mesmo manter a regulação, certo? Com os impostos, etc. Então essa aqui já está errada. B. O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos setores de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção. Na verdade, eles não disputavam. Por quê? Porque os escravos já eram trazidos da África. Então, eles vendiam esses escravos. Eles não disputavam tanto. C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativistas foram organizados para atender os interesses da política mercantilista europeia. Essa aqui está mais ou menos certa. Vamos ver as outras. D. A implantação de empresa agrícola representou o aproveitamento na América da experiência anterior dos portugueses nas suas colônias orientais. Essa aqui também tá legal. E a produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de acumulação da economia colonial. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que vários e vários questões aqui a gente pode tratar como certa, tá? Mas só que quando a gente fica em dúvida, a gente lê de novo aqui em cima. Ó. Caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia na época moderna. Então, o que a gente pode ver aqui como resposta certa? Ó? Não teve criação de empresa agrícola, a lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativistas foram organizadas para atender aos interesses da política mercantilista europeia. Isso aqui, ó. Mas É a C que está falando. certo. É a C. Certo? Mas as outras também não estão tão erradas, tá? Eu não concordo muitas vezes com as respostas certas que seguem o roteiro dos pets, tá? Mas o que eu vejo assim como mais certa seria C. Vamos para a próxima.
adaptado aqui da FUVEST, né? No Brasil, os escravizados trabalhavam tanto no campo quanto na cidade, em atividades econômicas variadas. Isso aí, o que vocês acham? Tá certo ou tá errado? A cidade? Eles Trabalhava trabalhavam mais no campo, não? mais no campo, mas olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma cidade. Eles trabalhavam na cidade também, ó. Mais no campo que na cidade, mas eles também trabalhavam na cidade, olha lá. Quanto na cidade, quanto no campo. Mas está certo. Sofriam castigos físicos em praça pública determinados por seus senhores. Essa também tá certo. 3. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões. Essa aqui também tá certo. Vamos ver se a gente acha alguma aqui, né? 4. Tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes de Angola. E essa aqui, o que vocês acham? Eles tinham a mesma cultura que os portugueses? Eu acho que eu acho que tá errado. Isso, a 4 tá errado. A 4 tá errado. Para vocês falarem, liga o microfone e depois desliga, porque senão dá retorno. Isso. Daí vocês falam, depois vocês desligam, daí fica mais fácil. 5. Estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria. E aí, eles poderiam comprar a liberdade deles? Sim ou não? Não? Alforria é a liberdade, tá? Não. Podiam. Podiam sim. Tem até uma história legal do Chico Rei. Não sei se vocês já ouviram falar. Chico Rei Essa aí eu não sabia, não. Chico Rei foi um escravo lá em Ouro Preto, que ele trabalhava numa mina de ouro de um padre. E esse padre morreu e deixou tudo para ele. Daí todo o ouro que ele conseguia extrair da mina, ele comprava a alforria de outros escravizados. Entendeu? Então, existiam alguns escravos que conseguiam acumular um dinheirinho ali, um pedacinho de ouro, e foi juntando e acabou comprando a alforria do seu próprio senhor. Então, existia sim. Então, a certa aqui seria 1, a 2, a 3. Ó. Cadê? Aqui, ó, a D. Ó. Essa aqui que estaria certa. Ó. A letra D. Então, põe na cabeça. Eles eram proibidos pela legislação de efetuar pagamento de sua própria alforria. Tá errado. Eles conseguiam sim pagar a liberdade deles, certo? Isso acontecia. Ah, professor, mas acontecia muito? Não, muito pouco. Pouquíssimos escravos conseguiram. Um exemplo desse também era a Chica da Silva. Levava tempo demais, professor. Eles compraram, coitados. Então, os escravos, às vezes, em 10 anos eles conseguiam. Porque o que eles faziam? Nas minas de ouro, eles escondiam o ouro nos pés, no cabelo, dentro da boca e tudo mais. Então, às vezes, eles juntavam esse ouro e compravam a alforria deles. Entendeu? Eles faziam isso. Eles iam lá no dono deles e compravam a carta de alforria. Daí era um escravo livre. Ele não poderia ser mais escravizado. Ele andava com esse documento junto com ele, né? Daí aqui, ó, tem uma outra questão, ó, da UP. Observe a imagem. Então, essa imagem aqui que a gente pode ver. Isso aqui é um engenho de cana de açúcar, tá? Esse negócio no centro aqui, ó, é o moedor da cana, né? Que vai transformar ela em garapa. Aqui é uma roda d'água, né? Certo? Tinha um riacho aqui no cantinho, né? Para rodar ela. E os escravos trazendo a cana para fazer a garapa e posteriormente fazer o açúcar, tá? Então aqui embaixo está falando, ó. Ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinar a alternativa correta. Então vamos ver o que é correto aqui, ó. Esse engenho movido por força hidráulica, o que quer dizer isso? Movido pela água, né? É uma realidade do século XVIII. Embora anteriormente fosse utilizada a força humana ou força animal para fazer funcionar. Isso aqui tá certo, viu? Tá certo. Verdade. Eles usavam bois também para fazer funcionar. Então vamos ver as outras, né? Pode ser que essa esteja certa, mas não tão certo. Às vezes eles utilizavam isso também antes do século XVIII, tá? Não pode até ser isso que está errado, tá? Vamos ver a outra. A presença exclusiva de mão de obra escrava negra na imagem denota a exclusão dos indígenas como trabalhadores, escravos ou livres, né, da indústria açucareira. Isso é mentira, tá? Porque no começo da colonização eles começaram a escravizar os indígenas. Então os indígenas também participavam disso aí. C.
Engenhos de grande porte, como na ilustração, só foram introduzidos na América Portuguesa em meados do século XVII. Isso está certo. Pelos holandeses que ocupavam a capitania de Pernambuco. Também tá legal isso aqui, viu? Essa questão também tá legal. D. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, já está errado, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Isso até está certo, porque alguns escravos que foram trazidos para a América já sabiam o processo de refino do açúcar, tá? Mas agora ele não usava mão de obra livre, só escravizado. A mão de obra indígena só foi utilizada no período colonial em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do Nordeste. Mentira também, isso aqui. Então a gente ficou entre a, certo? Tá falando que é força humana e tal. E essa aqui, ó. Os engenhos de grande porte, como degustação, só foram introduzidos na América Portuguesa em meados do século XVII, pelos holandeses que ocupavam a capitania de Pernambuco. Então a gente vai ter que, eu vou ter que ver o que agora? O que está errado nessa? Então eu vou pedir o nosso amiguinho Google, já que eu não tenho gabarito. Vamos lá, então. Entrada dos holandeses no Brasil. A gente vai ter que subir quando eles vieram, que é a partir de 1637, ó. Então, essa aqui tá certa, ó. Engenhos de grande porte, como estação, só foram introduzidos no Brasil no século XVII. Mas não só pelos holandeses. Aí que tá. Mas eu acho que é essa aqui que tá certa. Essa aqui, ó. Qualquer coisa eu pego e corrijo para vocês também. Se eu ver se é a mesmo depois. Eu não tenho gabarito, né? Então eu vou para menos errado, digamos assim. Como eu também não sei tudo, eu ficaria em dúvida entre a A e a C. Certo? Então pode colocar a C, não tem problema não. Vamos. Já começa a terceira e quarta semana. Então já acabou a aula praticamente. Então, depois também são só questõezinhas fechadas. Depois já começa a filosofia. Bom, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês ainda não saibam? Tá tranquilo? Vou até mostrar para vocês outras imagens aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui tortura. Vou mostrar o Pelourinho para vocês. Lá em Mariana, um dos castigos que que os escravizados sofriam era o Pelourinho. Vocês devem conhecer esse lugar, né? Você já deve ter Eu ido não nesse lugar sabia aqui. que os escravos eram castigados também dentro da cidade para mim, não. Não sabia. Dentro da cidade também Eu não sabia. eram açoitados, né? Então esse Pelourinho aqui, ó, fica lá em Mariana. E o Sim. que tem nele de mensagem assim que os portugueses queriam colocar? Primeiro aqui tinham as anilhas, estão presas até hoje, onde os escravos eram presos. Aqui em cima tem dois braços, um que é a espada, que é a execução, e outra a balança de Libra, que é o julgamento. Então a pessoa era julgada e depois executada. Não executada no sentido de tirar a vida, executada assim um castigo, alguma coisa assim. Daí no topo, pode falar. Surra. Isso, eles tomavam uma surra, normalmente com chibatadas, né? Daí no topo aqui, ó, bem no topo, tem um globo. Isso representa todas as colônias de Portugal. Aqui é o escudo de Portugal, né? Que são as províncias que formaram Portugal. No caso aqui são cinco províncias, aqui no escudo, aqui no meio. E em cima a coroa portuguesa. Então representa o quê? Que Portugal tem várias colônias ao redor do mundo. Esse globo aqui representa o mundo. E em cima de tudo isso está a coroa portuguesa. Então, esse símbolo aqui é o símbolo que os portugueses estavam presentes em Mariana. Não só em Mariana, como em Ouro Preto, como em qualquer outra cidade colonial. Certo? E a outra coisa são as igrejas. As igrejas também faziam um papel importante, tanto de divulgar a fé católica, quanto de condenar as pessoas também, certo? Querendo ou não, nessa época aí, várias pessoas eram condenadas à forca por não seguirem o catolicismo, tá? Então, acontecia também de algumas mortes, porque a própria igreja condenou as pessoas, com bruxaria ou com outra coisa assim que eram contrária à igreja católica. Outra coisa aqui, ó, é legal falar, orixás e
os santos católicos. O que é sincretismo religioso? Então, o que acontece aqui? Ó? Os orixás são algumas divindades do candomblé, certo? Então, aqui a gente tem Xangô, a gente tem Omulu, e vários outros aqui, ó, orixás que são de origem africana, certo? Só que eles não poderiam rezar para esses orixás. Então, o que eles faziam? Eles colocavam os santos católicos como sendo os orixás deles, certo? Então, se você for ver aqui, ó, o Yansan, que era uma orixá, eles transformaram ela em Santa Bárbara. Se você pegar, por exemplo, Oxóssi, quer ver, ó, se escreveram no Google aqui, ó, Oxóssi, que é um orixá também, esse orixá é um orixá o quê? Das florestas, da guerra. Ele é vinculado com São Sebastião, que é aquele santo que levou as flechadas, certo? Se você pegar, por exemplo, Ogum, que é um outro orixá também, ó, o orixá da guerra, ele é a representação de São Jorge. Ah, professor, mas por que eles faziam isso? Porque se os escravos fizessem alguma comemoração representando algum orixá, eles normalmente eram torturados, levados ao pelourinho ou apanhavam na própria propriedade. Agora, o que eles faziam? Eles pegavam alguns santos católicos e transformavam ele em um orixá. Então, como Ogum é o orixá que é da justiça, que ele carrega uma lança, que ele é um guerreiro, então eles transformaram ele em São Jorge. Entenderam? Iemanjá é a mesma coisa. Iemanjá é a Nossa Senhora dos Navegantes, que é a Nossa Senhora da Conceição. Iemanjá. Iemanjá, né? Ela é a Nossa Senhora dos Navegantes, tá? É uma orixá também, de origem africana, que a representação dela no catolicismo, para os negros, né? Ela é Nossa Senhora dos Navegantes. Quer ver? Nossa Senhora dos Navegantes. É essa aqui, ó. Então, se você for, por exemplo, para Salvador, que o candomblé é muito forte até hoje, vocês vão ver várias pessoas fazendo homenagens a ela. Mas só que eles não chamam ela de Nossa Senhora dos Navegantes, eles chamam ela de Iemanjá. Entenderam? Aqui, ó, tanto é que ela está aqui na pesquisa também. Então, isso era o sincretismo religioso. Eles escondiam os orixás deles em santos católicos para que os portugueses não agredissem eles, né? Não perseguissem eles. Então, isso chama sincretismo. Sincretismo. Como se fosse uma coisa secreta, né? Daí, tanto é que aí, ó, são vários exemplos aqui, ó, que eles dão do orixá e do santo católico, ó. Do orixá e do santo católico. Aqui tem vários, ó. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão achar vários orixás que são santos católicos também. Certinho? Ficou alguma dúvida, alguma coisa, gente? Pode falar aí. Vou até interromper.